Os Estados Unidos acabaram de fazer algo brutal em Hormuz, e isso mudará tudo para a China. A China sempre acreditou que o Irã poderia de alguma forma controlar o estreito e que a ponte de abastecimento continuaria funcionando como um relógio. Mas a Marinha dos Estados Unidos aprendera a tripulação e o capitão de um navio que viajava da China para o Irã mudou todos os equilíbrios de uma vez. Navio motor Tusca. Navio motor Tusca. Desocupem a sala de máquinas. Desocupem a sala de máquinas. Estamos preparados para submetê-los a fogo de desativação. A incursão na manhã de 19 de abril fechou todas as pontes de Hormuz da China. E esse movimento não ameaça apenas Hormuz, mas todas as rotas marítimas da China que se estendem de Zhuhai a Bandar Abbas. De acordo com a declaração do CENTCOM, o navio estava com bandeira iraniana e vinha da China em uma rota de 6.000 quilômetros. Para o Irã e a China, deve haver algo naquele navio que valesse o risco de enfrentar o bloqueio dos Estados Unidos. O navio de carga MV Tusca, apreendido pela Marinha dos Estados Unidos, havia partido do porto de Zhuhai, no sul da China, um local que o Washington Post identificou como onde o Irã obtém precursores para combustível de foguete usado em seus mísseis balísticos. De acordo com o CENTCOM, o navio estava se dirigindo para Bandar Abbas, a 17 nós, no Mar Arábico do Norte. O USS Spruance emitiu avisos por 6 horas. O navio se recusou a parar. O Spruance abriu fogo contra a sala de máquinas. A 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais do USS Tripoli desceu de rapel de helicópteros para o navio, e o que a Marinha dos Estados Unidos encontrou não foi uma carga inocente de petróleo ou grãos. Segundo o The Wall Street Journal, o Washington Post afirma, e as implicações explícitas de Trump eram materiais para bombas. A China não podia mencioná-lo, o Irã não podia admiti-lo. Mas em uma única operação, toda a rede foi exposta. A situação agora é muito crítica e parece que vai piorar tanto para o Irã quanto para a China. O Wall Street Journal descreve o navio como parte de uma frota acusada de transportar produtos químicos para o programa de mísseis balísticos do Irã. Outros navios pertencentes à mesma frota transportaram 1.000 toneladas de precursores de combustível sólido para mísseis da China para o Irã no ano passado. Então, o que havia no Tusca? Os Estados Unidos ainda não fizeram uma declaração oficial, mas os especialistas estão certos de que deve haver algo que valha o risco de furar o bloqueio. Perclorato de sódio, peças eletrônicas, tubos de metal, estas são as possibilidades alegadas. Estes são materiais para a fabricação de bombas. E logo depois, Trump, como se para confirmar, revelou que não tinham encontrado. Paramos e capturamos um navio ontem que tinha algumas coisas que não eram muito agradáveis, um presente da China talvez. Eu não sei. E a declaração de Trump fortalece a possibilidade de que o navio estava transportando materiais para a fabricação de bombas em um grau muito elevado. Ainda não há manifesto de carga confirmado, mas se a análise em andamento dos Estados Unidos confirmar essas alegações, as consequências serão enormes. Trump colocou Xi publicamente na posição de ter quebrado sua palavra. Tais acusações normalmente são feitas a portas fechadas, mas Trump fez isso deliberadamente na frente das câmeras da CNBC. Mas eu fiquei um pouco surpreso, porque eu tenho uma relação muito boa e pensei que tinha um entendimento com o presidente Xi, mas tudo bem, é assim que a guerra é, certo? A resposta de Pequim foi imediata e previsível. O Ministério das Relações Exteriores da China rejeitou qualquer associação maliciosa. Descreveu o navio como um navio porta-contêineres estrangeiro, nem sequer com bandeira chinesa, disse. Rejeitou as especulações. Mas, de acordo com a agência Anadolu, Pequim também declarou estar preocupada com a interceptação do navio iraniano pelos Estados Unidos, significando que disse tanto que não tem nada a ver conosco, quanto que estamos desconfortáveis com o que foi feito. Mas a realidade histórica fala de forma diferente. A cooperação militar China-Irã remonta à década de 1980. Durante a guerra Irã-Iraque, Pequim começou a fornecer armas para Teherã. Na era pós-Guerra Fria, a China forneceu tecnologia de mísseis ao Irã. Mísseis táticos, CSS-8, formaram a base do programa Tondar do Irã. Mísseis antinavio C-800 e 2 moldaram a capacidade naval do Irã em Hormuz, e as transferências de tecnologia de mísseis Silkworm desencadearam sanções dos Estados Unidos. Devido aos embargos da ONU, essas transferências foram limitadas a tecnologias de uso dual, mas nunca pararam completamente. Os Estados Unidos repetidamente colocaram empresas chinesas em listas de sanções, mas novas empresas, novas rotas, novos intermediários continuavam surgindo.
Nos últimos anos, os dois países aprofundaram seu relacionamento dentro de um quadro de parceria estratégica abrangente de 25 anos. Parecia focado em energia e comércio, mas relatórios de inteligência apontavam consistentemente para o fornecimento de componentes de uso dual. Enquanto a China comprava 90% das exportações de petróleo do Irã, estava enviando de volta tecnologia rotulada como civil, mais adequada para a conversão militar. A visita do Tusk ao porto de Zhuhai, na costa sul da China, perto de polos da indústria de defesa, é o sinal mais concreto de que essa cadeia de suprimentos continua há 40 anos. Pequim agora está em um dilema. Por um lado, Xi havia dito à MBS apenas algumas horas antes que Hormuz é uma via navegável internacional e deve permanecer aberta, o que significa que a China havia tomado uma posição contra o controle do estreito pelo Irã. Por outro lado, um navio ligado à China foi pego transportando componentes de mísseis para o Irã. Essas duas posições se contradizem completamente. A China diz: abram o estreito, enquanto aparentemente também está contrabandeando armas para o Irã, enquanto o estreito está fechado, ou pelo menos parece ser assim. E as opções de Pequim são limitadas. Se negar, já é, mas se surgirem evidências, perde credibilidade. Se aceitar, entrega a Trump sua vantagem, e as sanções dos Estados Unidos atingirão empresas chinesas. Os Estados Unidos usarão sua carta estrategicamente, liberando a análise da carga no momento certo para ganhar vantagem nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Quando Trump diz que a guerra funciona assim, ele está na verdade dizendo que o comércio também funciona assim. Pressão sobre a China de todos os lados. O Irã condenou a operação como pirataria e ameaçou retaliação. Mas um país cercado por 3 grupos de ataque de porta-aviões, incapaz de controlar o Estreito de Hormuz com exportações de petróleo a zero, tem uma capacidade de retaliação que diminui a cada dia. O próprio navio do Irã tentou romper o bloqueio e falhou. Recusou-se a parar apesar de 6 horas de avisos, e sua sala de máquinas foi alvejada. O impacto militar, embora ainda não confirmado, tem um potencial enorme. Se o navio estava realmente transportando precursores de combustível para mísseis, como alegado, o programa de mísseis balísticos do Irã sofreu um golpe direto. Mísseis da classe Shahab e Emad podem atingir alvos de Riad a Tel Aviv. E sem perclorato de sódio, a produção desses mísseis vai parar. Mas talvez o maior golpe seja na inteligência. Escanear os contêineres dá aos Estados Unidos a capacidade de mapear as redes de suprimento do Irã, quais empresas fornecem, como funcionam os canais de pagamento, como é a estrutura das empresas de fachada. A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, já escreveu no X: o navio estava indo da China para o Irã e está ligado a carregamentos químicos para mísseis, um lembrete de que a China está ajudando a sustentar o regime do Irã. Se os canais logísticos forem interrompidos, a reconstrução leva meses, e cada novo canal estará no radar da inteligência dos Estados Unidos. E este evento está repercutindo não apenas no Oriente Médio, mas em todo o equilíbrio de poder global. A apreensão de um único navio está desestabilizando cálculos estratégicos em 3 continentes. Dimensão geoestratégica. Os Estados Unidos consolidaram seu domínio marítimo, que se estende do Indo-Pacífico ao Oriente Médio. Parar um navio iraniano em Hormuz é um sinal de que pode fazer o mesmo no Estreito de Taiwan ou no Mar do Sul da China. As rotas logísticas da Iniciativa do Cinturão e Rota da China, a linha de Zhuhai a Bandar Abbas, provaram estar dentro do alcance direto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão mostrando que podem atingir não apenas o Irã, mas também as redes de abastecimento globais da China. Este precedente se aplica em Scarborough Shoal, no Canal de Bashi, no Estreito de Malaca. A Marinha dos Estados Unidos provou que pode parar qualquer navio em qualquer lugar que quiser, e a China não conseguiu impedir. Dimensão geoeconômica. A apreensão do navio fortalece o bloqueio de Hormuz e abala os mercados de petróleo. O Irã já perdeu uma receita diária de exportação de 150 milhões de dólares. Trump afirma 500 milhões. Esta captura envia a mensagem de que cada navio que se dirige ao Irã carrega risco. Os prêmios de seguro vão aumentar. As rotas comerciais serão reavaliadas. As empresas intermediárias pensarão 2 vezes. Se o fluxo de petróleo barato que a China compra do Irã for interrompido, a segurança energética de Pequim é diretamente prejudicada, e a dominância marítima dos Estados Unidos desacelera os esforços de internacionalização do yuan, porque a China mostrou ao mundo inteiro que não consegue nem mesmo manter suas próprias rotas comerciais seguras. Enquanto a dominância do dólar se solidifica, a reivindicação do yuan como alternativa enfraquece. O eixo trilateral Rússia-China-Irã também está sofrendo o impacto. Moscou apoia de forma semelhante o Irã. Lavrov chama o bloqueio dos Estados Unidos de ilegal, defende os direitos nucleares do Irã, disse em Antália que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos era controlar o petróleo iraniano.
Mas o mesmo Lavrov ofereceu à China. Estamos prontos para fornecer energia aos países afetados pela crise, significando que a Rússia está pronta para preencher o mercado de petróleo que o Irã perdeu. Esta captura prova que o eixo trilateral não é tão sólido quanto parece no papel. Os canais de apoio estão rompidos. A Rússia se beneficia do enfraquecimento do Irã. E a China mostrou que se importa mais com a segurança de seus próprios navios do que com a defesa do Irã. O eixo está enfraquecendo, e os Estados Unidos sabem disso. Os estados do Golfo e Israel podem ter recebido bem este desenvolvimento. A ameaça de mísseis do Irã está diminuindo. Para Riad, Abu Dhabi e Tel Aviv, dentro do alcance dos mísseis Shahab e Emad, isso é um ganho de segurança tangível. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos veem que o apoio dos Estados Unidos não é apenas retórico, mas concreto. Washington está parando navios, apreendendo cargas, quebrando cadeias de suprimentos. Israel ganha uma vantagem estratégica. Cada declínio na capacidade de mísseis balísticos do Irã aumenta a profundidade estratégica de Israel. Mas os Houthis no Iêmen, milícias iraquianas e remanescentes do Hezbollah no Líbano podem se mobilizar para a retaliação, aumentando o risco de instabilidade regional. A guerra assimétrica não termina com vitórias simétricas, e o evento está testando o direito internacional também. A operação dos Estados Unidos é defendida sob os princípios de liberdade de navegação e aplicação de sanções, a interceptação de um navio sancionado dentro do quadro de bloqueio dos Estados Unidos. O Irã chama isso de pirataria em alto mar e ameaça retaliação. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar torna tais intervenções controversas. Tanto os Estados Unidos quanto o Irã assinaram, mas não ratificaram a convenção. Espera-se que a China critique os Estados Unidos na ONU ou em outros fóruns, mas ver que seus próprios navios também estão em risco complica a posição de Pequim. A China irá tanto se opor à pirataria quanto querer o estreito aberto para proteger seus próprios navios, duas posições que se contradizem. A análise da carga, presumivelmente em andamento nos laboratórios dos Estados Unidos, pode levar a sanções internacionais ampliadas. Empresas ligadas à China podem ser alvo, abrindo uma nova frente na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. As redes de abastecimento do Irã poderiam ser expostas. Quais países intermediários estão envolvidos, quais empresas são fachadas, quais portos são usados, e tudo isso ofusca as negociações de paz no Paquistão, porque os Estados Unidos estão agora dizendo na mesa: enquanto estávamos negociando, vocês estavam contrabandeando componentes de mísseis em navios e nós pegamos vocês. A erosão da confiança se aprofundou, e sem confiança, nenhum acordo pode ser feito. Trump disse que é altamente improvável estender o cessar-fogo. Vance partiu para Islamabad, mas o Irã ainda não decidiu se participará das negociações. Mesmo que um acordo seja alcançado, os Estados Unidos agora sabem o que o Irã estava fazendo durante o cessar-fogo. E esse conhecimento permanecerá nas mãos dos Estados Unidos, independentemente de qualquer negociação futura. A evidência do navio fortaleceu permanentemente a alavancagem de negociação dos Estados Unidos. Dissemos que o poder de barganha dos Estados Unidos na mesa foi permanentemente fortalecido. Então, por que a China não pode lançar imediatamente uma retaliação militar ou diplomática em resposta a esta ação dura dos Estados Unidos e ao navio que apreenderam? Por que a China está tão impotente? Para entender a raiva da China em relação ao Irã, devemos primeiro examinar os cálculos de Pequim. O Estreito de Hormuz é a tábua de salvação da segurança energética da China e, portanto, a garantia de sobrevivência de sua enorme máquina industrial. Entre 35% e 50% do fornecimento total de petróleo bruto da China passa por este estreito de 30 milhas de comprimento. Vamos colocar isso em perspectiva. A China sozinha é responsável por 37,7% de todo o petróleo que passa pelo estreito. É de longe o maior cliente mundial do petróleo de Hormuz, deixando a Índia e o Japão muito atrás. Mas a questão não é apenas sobre barris, é sobre capital massivo e profundidade estratégica. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, para a China, os países do Golfo, representam não apenas petróleo, mas bilhões de dólares em investimentos e oportunidades de mercado. 42% das importações de petróleo bruto da China vêm diretamente desses países. O volume de comércio com os Emirados Árabes Unidos sozinho ultrapassou 90 bilhões de dólares. A China tem interesses massivos nos portos desses países, sistemas autônomos e infraestrutura de telecomunicações. O Golfo é um dos pontos focais-chave da iniciativa do Cinturão e Rota da China. No Porto de Califa, nos Emirados Árabes Unidos, há um investimento em terminal pela empresa chinesa COSCO. Na Arábia Saudita, há uma parceria tecnológica para o projeto NEOM. Grandes empresas chinesas estão operando em campos de petróleo no Iraque.
O valor total desses investimentos chega a centenas de bilhões de dólares. Cada míssil que o Irã dispara no Golfo atinge os cofres da China. Esta é a verdadeira fonte da raiva de Pequim. Enquanto o Estreito de Hormuz permanecer fechado, a pressão sobre a economia chinesa aumenta exponencialmente. No curto prazo, a China está relativamente confortável. Ela possui uma reserva estratégica de petróleo de 1 bilhão e 390 milhões de barris. Esta reserva cobre aproximadamente 120 dias de consumo. Além disso, há milhões de barris de estoque flutuante aguardando no mar. Pequim já protegeu o mercado interno proibindo as exportações de combustível refinado. As refinarias independentes podem continuar operando por mais algum tempo antes que seus estoques se esgotem, mas após 3 meses, esse amortecedor se esgotará, e o que se segue será um desastre. Os preços do petróleo poderiam disparar para a faixa de 100 a 150 dólares, e a inflação poderia explodir. Os custos logísticos poderiam dobrar. A economia da China, dependente de exportações, poderia frear bruscamente. As fábricas podem não conseguir encontrar combustível, os custos dos contêineres poderiam atingir o teto, e as cadeias de suprimentos poderiam se romper. Centenas de pequenas refinarias independentes concentradas na província de Shandong, na China, e mantidas à tona por petróleo iraniano sancionado e barato, podem falir. Essas refinarias representam aproximadamente 1/4 da capacidade total de refino da China. Se o petróleo iraniano parar de fluir e eles forem forçados a pagar o preço total no mercado global, suas margens cairão abaixo de zero. E o colapso dessas refinarias significaria não apenas uma crise energética, mas uma crise de emprego. O panorama econômico mais amplo também é sombrio. O crescimento do PIB da China já havia caído abaixo de 5%. Um choque energético o arrastaria ainda mais para baixo. Os apelos de Pequim por um cessar-fogo imediato e diálogo não são motivados por amor à paz. É o medo desta iminente crise econômica. A China não quer salvar o Irã, quer salvar sua própria economia, e quando forçado a escolher entre os dois, sacrificaria o Irã sem hesitar. Com o estreito fechado, a China está recorrendo a alternativas urgentes para manter sua indústria funcionando. A primeira opção são os oleodutos que contornam Hormuz operados pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. Como analisamos em detalhe anteriormente, o oleoduto Petroline da Arábia Saudita para o Mar Vermelho foi expandido para 7 milhões de barris por dia. O oleoduto de Fujairah dos Emirados Árabes Unidos transporta 1,5 milhão a 1 milhão e 800 mil barris. Esses oleodutos garantem uma parte do petróleo que chega à China, mas não todo, e a rota do Mar Vermelho está sob a ameaça dos Houthis. A segunda opção é o petróleo e gás transportados por oleodutos do Cazaquistão e Turcomenistão, mas a capacidade desses oleodutos é limitada e não pode ser aumentada rapidamente. O investimento em infraestrutura leva anos. A terceira opção é trazer gasolina por petroleiro da Nigéria, Angola e Brasil. Mas essas rotas são longas, caras e não conseguem igualar o volume que passa pelo Estreito de Hormuz. Um petroleiro que segue a rota do Cabo da Boa Esperança passa de 15 a 20 dias a mais no mar em comparação com a rota do Estreito de Hormuz. Isso é um pesadelo logístico completo. A quarta opção é a substituição por GNL. As exportações massivas de GNL do Catar passam pelo Estreito de Hormuz, e essas também pararam. As importações de GNL da China aumentaram nos últimos anos. A Austrália e os Estados Unidos poderiam ser fontes alternativas de GNL, mas comprar GNL dos Estados Unidos entra em conflito com os esforços para se alinhar com o Irã, um país com o qual os Estados Unidos estão atualmente em guerra. Cada opção energética traz um custo diplomático. Enquanto a China trabalha para garantir seu suprimento de energia, ela se depara com suas próprias contradições geopolíticas. Em meio a toda essa impotência e tensões geopolíticas, o MV Tusker está atualmente sob custódia dos Estados Unidos. O MV Tusker está agora nas mãos dos Estados Unidos. Seus contêineres estão sendo escaneados. A evidência do navio é uma alavanca permanente nas mãos dos Estados Unidos contra tanto o Irã quanto a China. Um navio foi parado, mas o que foi parado não é apenas um navio. As redes de abastecimento secretas da China operando há 40 anos foram expostas. A estratégia de cessar-fogo do Irã colapsou. O eixo trilateral Rússia-China-Irã enfraqueceu. E a dominância marítima global dos Estados Unidos foi confirmada mais uma vez, desde Hormuz até o Mar do Sul da China, do Mar Vermelho ao Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos provaram que podem parar qualquer navio em qualquer lugar que desejarem, e a China não conseguiu impedir. A mensagem que Trump enviou a Xi paira no ar. Eu peguei você. Não envie outro presente.
E a declaração de Trump sobre como funciona a guerra, na verdade, carrega uma mensagem muito mais ampla. A ordem mundial funciona assim, e nós comandamos essa ordem. Então, como a China responderá a isso? O Irã pode reconstruir seus canais logísticos? O que a análise completa da carga do navio revelará? E essa captura marca um ponto sem retorno nas relações entre os Estados Unidos e a China? O que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no PPR Global e ativar as notificações para ficar atualizado sobre nossas análises. Obrigado por nos escolher.